programa Jaircy Carvalho Esporte. Se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso. 3-0 o Cruzeiro em cima do Vitória, tá acabando. Um belíssimo jogo. Primeiro tempo sublime do Cruzeiro, porque agora tem treinador de verdade. Toque, tabela, dribla, gol, é o que eu pedia, porque eu conheço o DNA do Cruzeiro. Esse é o DNA do cabuloso. Uma vitória espetacular, e eu falei. Ainda mandei mensagem pro Pedro Júnior e Pedro Lourenço hoje cedo, quando eu estava vindo de Orlando no trem, falei, 3-0 cabuloso. Acertei o placar, né? Tá acabando já, falta um minutinho. Então, Cruzeiro 3-0, chega ao 18º lugar, calma. Agora vai começar a subir. Pega o São Paulo sábado e já viaja para a estreia na Libertadores terça-feira, Barcelona lá em Guayaquil. Vamos, cabuloso! Hoje eu fiquei animado, falei. O ânimo voltou, gente. Aquele péssimo treinador foi embora aí, ó. Tô até com a camisa do cabuloso aqui, né? Meu nome, Jaircy 11, camisa da sorte, hein? No passado foi uma campanha maravilhosa. Então, minha galera, é isso. 3-0, agora tem treinador de verdade. Antes era de mentira. Um mentiroso, um cara que não sabe nada de futebol, um cara que não conhece a história do Cruzeiro, não conhece o DNA do Cruzeiro. Cadê os comentaristas atleticanos que defendiam o Tite? Cadê eles? Sumiram? Aqueles que falavam que o Tite ia dar a volta por cima, que ia ser isso, aquilo. Sumiram. Sumiram, né? Tem um comentarista aí que defendeu ele o tempo todo. O tempo todo. Sumiu. Já mudou de opinião. Eu não. Desde que anunciaram a possível contratação, eu falei, não tragam. Vai deixar a terra arrasada. E deixou. Bastou entrar um treinador de verdade, o Arthur Jorge, tá aí o resultado, ó. Ainda tem muito que melhorar? Tem. Né? Mas a zaga já não tomou gol, o time meteu 3, o time foi veloz, chutou de fora da área, 2 gols de fora da área, um do Christian e um do garoto Kaique Moraes, que substitui o Kaique, né? O Cauã Moraes, sabe? Então um jogo belíssimo. Segundo tempo tirou o pé, é natural. O Cruzeiro ainda se ressente de um melhor preparo físico, porque o preparador do Tite também deixou terra arrasada na preparação física. Aí o Arthur Jorge pôde fazer as alterações, mas estrear metendo 3-0. O Vitória estava certinho até aqui. Olha lá, comemorou, acabou o jogo. O Vitória estava certinho até aqui, certinho. Vamos, Cruzeiro cabuloso, Nicolas ACV. É isso aí, meu camarada. Olha, é outro time. E eu avisei que seria outro time, né? O Arthur Jorge ainda vai ter muito trabalho, vai. O Cruzeiro vai precisar de reforços? Vai também para a Libertadores. Na janela aí do meio do ano, né? Mas já é outra história. Um time que procurou gol, um time que chutou de fora da área, um time que tabelou, um time que driblou, porque esse é o DNA do Cruzeiro. Só quem não conhece não sabe disso. E quem não conhecia era aquele péssimo treinador, né, que deixou terra arrasada, mas que já é passado. Vamos falar para frente. E para frente, Arthur Jorge lá entrando em campo para cumprimentar os jogadores, né? Que belo treinador, campeão brasileiro com o Botafogo, cumprimentando o Jair Ventura, campeão da Libertadores com o Botafogo. Olha lá, ó. Indo ao campo, cumprimentando os árbitros, cumprimentando os seus jogadores. A China Azul feliz é outra história. É outra história. Olha lá, é outra história, Arthur Jorge. Beleza de estreia, Francesco. Olha o Francesco, até o Francesco me voltou aqui, esse craque. Boa noite, esse é o Cruzeiro que eu quero, eu também. E eu falei 3-0. Mandei mensagem pro Pedro Júnior, hoje eu estava no trem, vindo de manhã de Orlando. Mandei para ele, Pedrinho, ó, 3-0 cabuloso. 3-0 lá. Christian, Cauã Moraes e o faz o K. Tem que ter gol do KJ, não tem jeito. No segundo tempo tirou o pé, o Cruzeiro teve muito mais posse de bola, tabelou, driblou. É aquilo que o torcedor conhece, né? E olha que a China Azul não lotou o Mineirão, semana de feriado, Semana Santa, né? Época de refletir muito. Christian tabelou com o Caio Jorge de cabeça, o Caio Jorge meteu no balaio. 3-0 cabuloso, uma vitória importante, né? Que não tira o Cruzeiro da zona de rebaixamento, infelizmente, mas que dá um alento, né, para o Cruzeiro crescer no campeonato, para o Cruzeiro encorpar no campeonato. Regis Souto, até que enfim. Ô Regis, tinha tempo que eu não tirava essa camisa do armário para comemorar a vitória do Cruzeiro, porque com aquele cara que estava lá eu falei, eu não vou torcer contra a Jamar, mas não vou torcer para aquele cara que é um mentiroso, que não sabe nada de futebol. Agora tem um técnico de verdade, que terá muito trabalho ainda pela frente, mas que pelo menos hoje o time tabelou, tocou, driblou, chutou de fora da área. A história mudou, Regis Souto, seja bem-vindo. Boa noite, Jaircy, boa noite, principalmente a torcida cruzeirense,
Eu acho assim, que hoje o sentimento do torcedor do Cruzeiro é de alívio, sabe? Bateu um alívio. Falou, gente, aquele time não desaprendeu a jogar bola. Aquele time é possível jogar futebol. Aquele time que fez tão bonito ano passado ainda existe. Foi uma partida, gente, uma partida. Nada mais do que isso. 8 dias de treinamento, uma semana de treinamento. Então foi outro Cruzeiro. Foi um Cruzeiro que no primeiro tempo poderia ter feito 4, 5 gols. Saiu barato para a vitória, 3-0. E no segundo tempo, claro, tirou o pé. Todo mundo tira o pé, desacelera. Aliás, se dependesse do Arthur Jorge, pelo que a gente viu ali na beirada do campo... Ele queria mais gols. Ele queria mais. Até mesmo porque, Regis, até para poder melhorar o saldo, porque o saldo está negativo. Assim, mas assim, ele queria mais. A gente via que ele queria mais. Mas os jogadores deram uma recuada. O Vitória também... o Jair Ventura teve juízo, não saiu buscando gol. Segurou para não tomar uma goleada maior. Exatamente, ele teve juízo. Né? Ele não quis tomar uma goleada maior. Agora, é aquela coisa, gente, é da água para o vinho. Da água para o vinho em uma semana. Verdade. Então hoje, o Cruzeirense, além de feliz com a vitória, os 3 pontos, a próxima rodada já dá para sair dessa zona do rebaixamento. Vai ter um confronto difícil contra o São Paulo, lá no Morumbi, mas é possível, sim, trazer os 3 pontos e sair desse rebaixamento. Ou seja, é uma noite de alívio. Alívio de que aquilo que foi feito no ano passado não será perdido esse ano. E estamos aí a uma semana da Libertadores, dia 7 de abril, contra o Barcelona. Lá em Guayaquil. Então a torcida está... hoje o Cruzeirense está renovado, gente. Está renovado. Certo? Ele apoiou a vinda do Arthur Jorge, a torcida foi unanimidade, a torcida foi um apoio assim, quase que 100%, todo mundo queria ver o Arthur Jorge. Regis, só para corrigir aqui, ó, a Chape tem 7 pontos com 16 em 16º lugar. Santos, 7 pontos, Cruzeiro, 7 pontos. Cruzeiro, 9 jogos, a Chape tem 7 e o Santos tem 8. Né? O Mirassol, 8, que está atrás, e o Remo tem 8. Mas é importante, o Cruzeiro está com saldo ainda de menos 5, né? 11 gols pró, menos 5 de saldo. Já melhorou. Talvez na próxima rodada, vencendo, ele já pode sair da zona, porque o Corinthians está com 10 pontos com 9 jogos. O Cruzeiro, se vencer o São Paulo, vai a 10, vai subir, vai sair dessa zona da confusão. Ainda é um momento ainda complicado pela terra arrasada que aquele cara deixou, mas o caminho é gradativo, né, Regis? É, gradativo, e eu acho que foi rápido demais, assim. Hoje, sinceramente, eu esperava a vitória do Cruzeiro, mas na base da vontade. Vamos, treinador novo, vamos mostrar serviço, que o cara está aí, o cara quer ver a gente trabalhar e tal. Mas não, no primeiro tempo, o time jogou bem pra caramba. O time jogou bem, jogou futebol, certo? Marcando em cima, não dando espaço. Matheus Cunha não trabalhou no primeiro tempo. Foi um espectador privilegiado de dentro do gramado. Como diziam na nossa época, né, Jaicy? Entrou em campo sem pagar ingresso. É verdade, não sujou nem o uniforme. É o nosso falei dizendo aqui, ó, tenho orgulho de ser cruzeirense, de ver esse time do Cruzeiro. Você falou muito bem, viu, Regis? Eu esperava também uma vitória, mas ninguém esperava um futebol tão vibrante que se aproximou muito daquele mostrado ano passado. Repito, não é euforia, não é nada, ainda é cedo. Mas é claro que a gente fica feliz porque a gente estava vendo o Cruzeiro sendo tão maltratado por aquele péssimo treinador que a gente não viu uma luz no fim do túnel. Chegou Arthur Jorge, Regis, as informações que eu tenho, que os treinamentos dele são fantásticos. Campo reduzido, né? Porque normalmente quando você pega um adversário menor, o adversário joga retrancado e você tem que criar situações. Há quanto tempo você não via o Cruzeiro chutar de fora da área? Jaicy, agora temos preparador físico, Giovani, e ainda precisa melhorar muito, viu, Giovani? Porque o Maracedian deixou terra arrasada na preparação física. Agora, Regis, há quanto tempo você não vê o Cruzeiro fazer 2 gols de fora da área? Assim, foi uma mudança
que, sinceramente, o torcedor cruzeirense, por mais que ele tenha apoiado o Arthur Jorge, ele não esperava um jogo tão bom, primeiro tão bom. Certo, ele esperava, foi ao campo, apoiando, beleza, mas assim, hoje o time lembrou aquele Cruzeiro do ano passado. Isso é que é importante. Esse time não esqueceu de jogar bola. Esse time, como você disse aí, né? A passagem do Tite foi um desastre, um completo desastre. Não foi surpresa nem para mim, nem para você. A torcida do Cruzeiro sabe disso. E agora o Arthur Jorge já chegou dando mostras de que vai... Já consertou, assim, 50%, já consertou. O ânimo do time, certo? O time, a disposição, a vontade. Foi um Cruzeiro que foi a primeira vez que a gente viu o Cruzeiro jogando um futebol de bom nível esse ano, Jesse. O Regis, para você que é botafoguense, acompanhou muito o Arthur Jorge, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e ele tinha Luiz Henrique, tinha Almada. Já dá para ver que é um futebol parecido com o que o Botafogo jogava, Regis? Olha, Jesse, não é surpresa para mim, eu já tinha dito isso aqui, ele gosta de futebol rápido, vertical, para frente. O segundo gol do time, aquele gol do Cauã, de fora da área, espelha bem o que é o espírito do Arthur Jorge. Certo? Ele deu liberdade para o jogador foi lá com confiança, brigou pela bola e chutou de fora da área e fez um belo gol. Aquilo é o que o Arthur Jorge passa para o jogador. Futebol vertical, para frente, tem esse negócio de passinho para o lado demais da conta, não. Tem que resolver a parada logo e, se perder a bola, tem que recuperar logo. E é lá na frente. Não recua, não. Não recua esperando o time, não. Tenta recuperar a bola lá na frente, no ataque. Tudo o que eu queria hoje era só os 3 pontos e mais nada. Mas hoje, depois de não sei quanto tempo, o Cruzeiro venceu e convenceu. E hoje é dia 1º de abril. E não é mentira o que eu tô falando. Antes disso, meu filho, eu quero dar um recado aqui da Nuvve, energia solar por assinatura, para você economizar até 25% na sua conta de energia. Baixe agora mesmo o aplicativo da Nuvve e use o cupom DIOGO, porque além de economizar na conta de energia, você ainda ganha uma camisa oficial do Cruzeirão Cabuloso. Gente, do fundo do coração, hoje me surpreendeu a atuação do Cruzeiro, porque hoje, o Washington, Pauleiro e você que tá ligado aí, cara, eu queria simplesmente os 3 pontos hoje. Meu objetivo era chegar no final do jogo e o Cruzeiro ter 3 pontos. Para quê? Pro Arthur Jorge ter tranquilidade, para os jogadores resgatarem a sua confiança e as coisas começarem a acontecer. Então hoje eu tive uma surpresa boa, uma surpresa positiva, porque o Cruzeiro hoje venceu e convenceu. Tudo bem que o Vitória não é dos adversários mais fortes do Campeonato Brasileiro, mas nesses jogos, especialmente jogando em casa, o Cruzeiro tem que fazer o que fez hoje. O Cruzeiro construiu o resultado no primeiro tempo. Foram 4 gols no primeiro tempo. Terminou 3-0 no primeiro tempo, não foi? 4-0, 4 gols no primeiro tempo, um gol foi anulado, né, porque a bola acabou batendo ali na mão, acho que do Cauã Moraes, né, se eu não me engano, mas hoje foi um Cruzeiro que construiu, foi um Cruzeiro que foi ofensivo, foi um Cruzeiro diferente, o Lucas Silva estava no banco, o Romero estava no banco, o Arroio ganhando oportunidade. Um nome que eu preciso chamar a atenção aqui, que eu já venho batendo na tecla há muito tempo, que era o Cauã Moraes, porque desde quando o Willian estava muito mal e o Fagner também muito mal, eu falei, gente, os dois estão mal, vamos testar um negócio diferente. E o Cauã Moraes hoje jogou na posição que não é a dele, jogou na lateral esquerda e foi muito bem, fez 2 gols. E participou, um foi anulado, né? E participou ativamente da construção da vitória do Cruzeiro. Ou seja, nós temos opções ainda dentro do elenco que a gente muitas vezes acha que é um elenco limitado. Não tá rendendo o Fagner, não tá rendendo o Willian, vamos dar uma oportunidade para outro. O Cauã Moraes teve oportunidade hoje e mostrou que pode jogar. Deixou um baita de um cartão de visita. Agora, gostei, o Washington, porque o Cruzeiro começa a mostrar uma organização, né? Tá tudo muito cedo ainda, tá, gente? Não vou falar, nossa, tá as mil maravilhas, mas hoje nós cumprimos o que tinha que fazer, que era vencer. Tem muita coisa que tem que melhorar, muito. O Arthur Jorge sabe disso. E ele chegou para isso.
né? Mas hoje a gente viu uma defesa um pouco mais segura, né? O Cruzeiro sendo mais efetivo, tendo um poderio de ataque mais importante, ora com o Arroio por um lado, ora o Christian pelo outro, o Matheus Pereira flutuando, joga por dentro, joga pela direita, joga pela esquerda, o Carlos Jorge não precisa nem falar que quando ele joga, né, o ataque do Cruzeiro é outro, e um Gerson jogando na sua posição, né? Eu até fiquei um pouquinho pezinho atrás quando foi o Matheus Henrique, falei, cara, Romero, mas é porque às vezes o Arthur Jorge, ele vê mais qualidade na saída de bola do Matheus Henrique, às vezes, do que do Romero. E também não sei se o Romero tá 100% fisicamente, porque se o Matheus Henrique conseguir desenvolver o mesmo nível de marcação, pressão igual o Romero, ele tende a ser o titular. Porque se ele conseguir marcar no nível que o Romero marcava, ele tende a ser o titular. Porque uma coisa é fato, né? Qualidade técnica para poder sair jogando, o Matheus Henrique tem mais que o Romero. O Romero, ele é mais físico, o Matheus Henrique, ele tem um pouco mais de técnica, né? Mas a gente já imaginava que o Arthur Jorge iria fazer as mudanças dele e começar a dar a cara Cruzeiro, segundo o Arthur Jorge, né? E hoje a gente viu isso, gostei da postura dele, um cara muito enérgico ali na beira do campo, tá gritando, tá participando do jogo, tá orientando o tempo todo. E outra coisa que eu gostei muito, viu, Washington? Que o Cruzeiro fez 1-0 e continuou jogando. O Cruzeiro fez o 2-0 e continuou jogando. O Cruzeiro fez o 3-0 e continuou jogando. No segundo tempo, o Cruzeiro baixou o ritmo mesmo. E vou falar uma coisa pra você, tá certo. Nós temos 9 jogos esse mês. 9 jogos, é praticamente um jogo a cada 3 rodadas. Se você tá com um 3-0, o adversário não tá levantando, administra o jogo mesmo. É claro que você não pode parar de jogar, mas administrar o jogo faz parte de uma tática de gestão física também, irmão. Para essa sequência, porque já tem o São Paulo sábado fora de casa, depois tem um jogo lá no Equador, e já é Libertadores. E eu já aviso para vocês que vai ter Arena dos Esportes, lá no Otacílio, nesse jogo da terça-feira que vem. Então, assim, eu tô feliz pela vitória do Cruzeiro, feliz pelo Arthur Jorge ter começado ali com o pé direito, feliz pelos 3 pontos, deu um alívio ali pro torcedor, né, pra gente poder ficar um pouco mais tranquilo. O negócio é esse agora, gente, é trabalhar. E uma coisa que eu sempre falei aqui, que eu sempre bati na tecla foi, o Arthur Jorge pode fazer o que ele quiser, ele pode ser o melhor treinador do mundo. Se os caras não abraçarem a ideia, não começar a correr, não entregar mais, porque a gente sabe que esse time pode render mais, não tem Arthur Jorge que resolva. E hoje nós vimos um Cruzeiro dedicado, se empenhando, fazendo um baita no primeiro tempo e controlando mais o jogo no segundo tempo, ainda com oportunidades de até aumentar. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, né, que é em relação ao Matheus Cunha, porque eu continuo tendo muita insegurança no Matheus Cunha, e eu espero que ele queime a minha língua num futuro breve. Teve um lance aqui que a bola, um chute, né, a bola veio do alto assim, né, e ele praticamente dentro do gol, era só subir, pegar e pular a bola, ele quase toma o gol ali na disputa com o atacante, então eu tenho uma preocupação com ele, mas hoje foi importante para todo mundo. Vencemos, jogamos bem, não tomamos gols, porque isso é importante também para o saldo de gols. E agora, gente, é juntar todas as forças, porque o próximo jogo contra o São Paulo é uma final. Mas hoje o torcedor pode comemorar, pode ficar feliz, porque você tem esse direito. E parabéns ao Cruzeiro aí por todo o empenho nessa vitória tão esperada que finalmente aconteceu. Meu querido Washington. Ação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!